compra, até porque não houve reforma, mas a expectativa é que assim que a reforma sair do papel, o José Roberto Lamáquia venha e estampe São Januário Crefisa, né? Tá animado com isso? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Mas, enquanto não tem Crefisa em São Januário, tem Marco Lamáquia. Que olho no Vasco da Gama, né? Importante lembrar que Marco Lamáquia é filho de José Roberto Lamáquia. O Vasco da Gama, nesse momento, ele busca um novo comprador. Muitas conversas aconteceram. Muitos NDAs foram assinados. Lucas, que NDA? Que eu não sei. Termo de confidencialidade. É quando o Vasco senta com o empresário fala, olha, Vasco, tô a fim de comprar a sua SAF. O que eu preciso? Então a gente precisa assinar um NDA. Senta aí, empresário, vamos assinar um termo de confidencialidade. Você não fala nada sobre o Vasco, não fala nada das negociações e o Vasco não fala nada também sobre as conversas com você. Pode ser? Pode. E foi assim durante bom tempo entre Vasco da Gama e os investidores que demonstraram interesse. O Marco Lamáquia, foi um desses que também demonstraram interesse na SAF Cruz Maltina. E, diante disso, até o momento, pelo menos, foi o que mais andou. Sim, Marco Lamáquia hoje é o empresário, é o investidor que tem a maior possibilidade de comprar a SAF do Vasco da Gama. Eu ouvi de uma forma muito clara de alguém de dentro do Vasco o seguinte sobre toda essa situação envolvendo a SAF Cruz Maltina e a venda para Marco Lamáquia. Lucas, o negócio sobre Marco é muito claro. Imagina uma corrida de cavalo. Todos estão na corrida. Tem um cavalo que sai lá no início, rápido, voado, vai acelerando. Tem outros que saem em um tempinho mais devagar. E tem um cavalo que demorou a chegar nessa corrida. Chegou até atrasado. Mas o cavalo ele saiu devagarinho, atrasado e correu mais que todo mundo. Isso colocou na frente de outros cavalos e hoje é o que está na frente, inclusive. E esse é o Marco Lamáquia. Chegou depois, chegou atrasado, mas está na frente de outros investidores que já demonstraram interesse na compra da Vasco da Gama SAF. Marco Lamáquia, filho de José Roberto Lamáquia, dono da Crefisa, e enteado de Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras. Diante desse cenário, né, importante lembrar que José Roberto Lamáquia, ao lado da Crefisa, já chegou até a patrocinar o Palmeiras. A CBF se manifestou. A CBF sinalizou ao Vasco a existência de um possível entrave, né, no fair play financeiro envolvendo aí a negociação da SAF com Marco Lamáquia. A avaliação preliminar feita pela Confederação Brasileira do Futebol aponta que o regulamento de sustentabilidade financeira, que já está válido em 2026, veta que uma pessoa ou um parente próximo controle mais de um clube da mesma divisão. Então, para a CBF, o fato da Leila Pereira comandar o Palmeiras, o seu enteado não poderia comandar o Vasco da Gama, mas a informação que eu, Lucas, tenho e também muitos outros companheiros de imprensa é que o Vasco, inclusive eu ouvi, o Vasco não foi notificado de nada, o Vasco não ouviu absolutamente nada e o Vasco segue tocando as negociações como se nada tivesse acontecido. O Vasco hoje está resguardado juridicamente, tá, amigo torcedor Cruz Maltino, sobre a situação envolvendo a SAF. O Vasco está sendo muito minucioso, o departamento jurídico do Vasco nesse momento é um dos melhores, tá, do futebol brasileiro e o Vasco sabe muito bem aonde pisa, aonde vai e aonde também não vai. Pode ter certeza absoluta disso, amigo torcedor Cruz Maltino. Então a situação hoje de Marco Lamáquia é essa. Marco Lamáquia quer o Vasco está disposto a vender a sua SAF para Marco Lamáquia, as conversas seguem acontecendo, mesmo diante dessa tentativa de entrave da CBF em qualquer tipo de negociação, o Vasco da Gama tem por desejo, tem por objetivo a venda para o enteado de Leila Pereira, né? A família Lamáquia aí comandando a SAF Cruz Maltina. É claro que o José Roberto Lamáquia é pai, mas não vai ter influência, né? Essa é a informação. A venda não é para José Roberto Lamáquia, e sim para Marco Lamáquia. Só que é importante falar, nada impede também que o José Roberto Lamáquia, caso queira, coloque a Crefisa, né, como a nova patrocinadora master do Vasco. Chega, negocia, senta com o Cruz Maltino e fala, olha, Vasco, eu quero que a Crefisa se torne a nova patrocinadora master do Vasco. Isso impede alguma coisa? Ou, aliás, algo impede isso? Não, amigo torcedor vascaíno. Absolutamente nada impede que isso aconteça. Até porque a Crefisa não tem nada a ver com o Palmeiras. A Crefisa foi patrocinadora master do Palmeiras durante um bom tempo. Hoje não é. A Crefisa é uma empresa como qualquer outra e muita gente acaba confundindo isso. Então é importante trazer isso à tona para vocês. A venda é para Marco Lamáquia, não é para José Roberto Lamáquia, não é para Leila Pereira, só que a Crefisa
não tem nada a ver com o Palmeiras e pode pintar no Vasco, ou como a patrocinadora Master, até porque hoje o Vasco ainda não tem essa empresa e a venda está acontecendo, expectativa para que isso do nada aconteça, tá? As coisas estão andando muito rápido nos bastidores para que a venda venha a ser concretizada, concluída, e a Crefisa pode aparecer também em São Januário, tá? Então, fica ligado. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.